Prontos para uma conversa? Aqui a sua história tem voz. Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Microfone é Seu. No episódio de hoje, vamos falar de um assunto que mexe direto com o bolso de todo brasileiro, a nova reforma tributária. Muita gente ainda não entendeu o que muda, quem ganha, quem perde e o que isso significa na prática. E para nos ajudar a traduzir esse tema de um jeito simples e direto, eu recebo aqui a Aline e o Edson da DRT Recuperações Tributárias, especialista em direito tributário e uma das vozes mais atuantes quando o assunto é descomplicar os impostos do Brasil. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sabemos quando que os nossos espectadores ouvirão. Sejam muito bem-vindos ao O Microfone é Seu. E para começar, conta um pouquinho, né, da história de vocês, da história da empresa. Conta pra gente um pouquinho. Claro. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje compartilhando essas informações com tantas pessoas, tanto em relação à empresa como pessoa física. E gostaria também de apresentar o Dr. Edson, né? Também fico muito agradecido pelo convite e para mim é uma satisfação estar participando dessa entrevista para melhor esclarecer as pessoas interessadas na reforma tributária. Como foi apresentado, meu nome é Edson Rodrigues, estou na área aí em torno de 30 anos e temos, assim, experiências em relação a vários eventos que já ocorreram no nosso país em relação a reformas e agora, por sua vez, temos a reforma que está em pauta e em votação no Congresso, ele que definirá os rumos do projeto apresentado pelo governo, e nós temos visto que trouxe, na verdade, muita coisa importante, principalmente para o cidadão, contribuinte, pessoa física. Certo. E, mediante a tudo isso, vocês acreditam que falar de dinheiro e imposto ainda é um tabu no Brasil? Ah, sim, com certeza. Foi justamente por essa visão que nós resolvemos abrir a DRT, porque muitas pessoas não sabem que tem direitos. Por exemplo, às vezes você paga um imposto em duplicidade. Então, com essa visão, a gente resolveu abrir a DRT para ajudar empresas, pessoas, visando justamente essa parte que é bem complexa, né? Por mais que, né, doutor Edson? Sim. É uma coisa assim, ainda mais agora com a nova reforma. Imagina, ela vai ser implantada agora em 2026, porém, só entra em vigor totalmente em 2033. Então, imagina você ter duas formas de tributação. E num país onde a gente tem bastante tributos, né? Na breve pesquisa que eu fiz, inclusive, me corrija se eu estiver errada, né? Até porque estamos com especialistas aqui. Quando falamos de recuperação tributária, nós podemos falar também em pessoas que possivelmente venham a pagar impostos em duplicidade, que você até acabou de falar. Sim. Como que seria feito numa situação como essas? Bem, primeiramente, a gente precisa avaliar a empresa, o que ela tem feito em termos de regras contábeis e em relação ao pagamento dos tributos. Muitas vezes, devido à complexidade da legislação tributária, que se torna muito complexa no nosso país, o próprio fisco, às vezes, traz problemas de compreensão e entendimento do tributo. Se o próprio fisco, às vezes, não tem pleno conhecimento de toda a legislação, imagina o contribuinte, a pessoa jurídica, que tem lá o seu departamento contábil e fiscal, é muito mais propenso a ter essa situação de pagamento de tributos a maior ou até em duplicidade. E por que ela é considerada uma das maiores mudanças no sistema brasileiro nos últimos anos? Porque ela visa simplificar a forma de como a tributação é feita hoje sobre serviços e circulação de mercadorias, sobretudo o ICMS e o ISS. Nesse rol, também decidiram vincular
a contribuição do PIS e da COFINS para o mesmo sistema, que é o que nós chamamos de IVA dual, né? Ele traz a CBS, que traz justamente, agrega as contribuições PIS e COFINS, e o IBS, que agrega o ICMS e o ISS. Sim, e temos visto também, né, muito tem sido noticiado a respeito de deixar de existir alguns tributos para poder passar a ter um só. Como que vocês, dentro da particularidade de cada um, porém, como profissionais, donos de uma empresa que trabalha justamente com isso, como que vocês veem essa unificação? Pelo meu ponto de vista, assim, no começo será complicado, né? Até uma adaptação. Só que depois que tudo estiver caminhando, eu acho que vai ser bom sim, mas tem os seus defeitos, poderia dizer assim? Sim. Porque, imagina, no meu ponto de vista, hoje que é tudo separado, todos os impostos são separados, já são complexos, imagina tudo sendo arrecadado em uma única alíquota, porque o objetivo é esse. Por exemplo, o CBS, que é o tributo federal, e o IBS, isso que é o municipal e estadual, tudo sendo divididos em uma única alíquota. Então, imagina, eu acho que isso pode gerar futuramente alguma complicação. O senhor acha, doutor Edson? Sim, na verdade, o propósito do governo e também do Congresso, naturalmente, é simplificar essa gama, que chamamos de coxa de retalhos, né? Tanta Sim. legislação existente, principalmente em torno do ICMS. Nós temos milhares de atos legais, né? Entre leis, decretos, resoluções, portarias, etc. E, além disso, somos também uma gama de convênios, em que muitas vezes não traz uma justiça fiscal adequada aos estados, porque quando se concede, por exemplo, uma isenção por meio de um ato legislativo para determinado estado, muitas vezes ocorre o prejuízo para outros estados. Então, essa unificação dos tributos, ICMS e ISS, vem justamente resolver esse problema tão grande que nós enfrentamos na legislação do nosso país. E agora, falando um pouquinho sobre o temido, né, imposto de renda, essa nova isenção, né, do imposto de renda até 5 mil, seria uma boa notícia? Eu vejo que sim, né? Eu também. Principalmente que vem trazer um equilíbrio de carga tributária para o trabalhador. Nada mais se nós olharmos que a tabela do imposto de renda ela não se corrige há vários anos, até décadas. Se nós trouxermos a atualização monetária dela, até supera os 5 mil reais, que hoje, na verdade, né, isenta apenas quem ganha até R$ 2.259, em torno disso, e agora vai passar a ser R$ 5 mil. Então, se nós corrigirmos esses R$ 2.259, até supera os R$ 5 mil, mas não deixa de ser uma boa notícia para o cidadão. Sim. E, na prática, quem vai sentir esse impacto? O impacto, eu vejo que eles estão querendo transferir para a classe que tem uma maior renda. Sim. Em nosso país, chamados grandes ricos, né? Sim. Esse é o fator que estão estudando. Nós temos aí até R$ 5 mil, será isento. Entre 5 mil e 7 mil reais vai ter uma escala, uma progressividade de tributação, como já existe hoje. Começa com, na verdade, com 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Isso vai continuar existindo para quem ganha entre 5 mil e 7 mil reais. Acima de 7 mil, o rendimento, a pessoa já passa a ter uma alíquota fixa de 10%. Então, muito bem. Como que a pessoa que tem um rendimento muito alto poderia suportar isso em relação a outras questões também que virão? Então, nós temos a vantagem que é isentar todos os trabalhadores até 5 mil reais
Mas temos também uma desvantagem, que é saber como vai se comportar esse grande rico. Se ele vai continuar mantendo os investimentos aqui no país, as suas aplicações financeiras, ou se ele vai buscar um outro local para fazer seus investimentos. Até porque o capital ele é volátil, muito volátil. Então ele pode, ainda mais com as big techs hoje, né? Nós sabemos que é muito fácil transferir uma grande soma de dinheiro de um país para outro em questão de segundos. E hoje em dia, né, até com o advento da tecnologia, realmente isso agiliza muito, principalmente na questão de transferências, né? Então, pelo que eu entendi, pode ser que haja, né, nada é provado, nada é afirmado, não estamos afirmando nada, mas há uma possibilidade, talvez um risco, mesmo que um risco muito baixo, de termos grandes ricos, né, ou super ricos, transferindo todo o seu capital para fora. Seria basicamente isso. Na verdade, assim, qual que seria o grande pavor disso tudo? Iria interferir talvez muito na renda Sim. baixa, né, de quem recebe um salário mínimo, talvez. Não, e um detalhe que é importante se frisar é que a União deixa de arrecadar milhões. E se isso não for tributado, equilibrado de outra forma, a saúde vai sofrer, a educação vai sofrer. Então, são pontos que têm que ser analisados. Não é só, tudo bem, a isenção é maravilhosa, mas tem os seus pós e os seus contras. No meu ponto de vista, o governo ele tem que se preocupar muito a partir dessa alteração da legislação, em que está dando essa isenção até R$5.000, de modo que essa perda de arrecadação devido à isenção até R$5.000 seja compensado não só com a tributação dos super ricos, mas de uma forma comedida. Por quê? Porque se colocar uma carga tributária muito alta sobre os rendimentos dos super ricos, pode afugentá-los. Então, como evitar isso? É o governo também fazer com que haja uma redução nos gastos públicos supérfluos, né, nos super salários. Isso aí é muito importante, porque se o governo também fizer a sua parte, juntamente com essa mudança na legislação do imposto de renda, vai haver esse equilíbrio que tanto esperamos. Não vai sacrificar tanto o super rico e nós vamos ter, de repente, para o governo, um resultado positivo. Com certeza. Que é justamente o que eu ia perguntar, né? Quais seriam os pontos de atenção nessa reforma, né? Então, precisa realmente ser tudo muito bem pensado para que não haja somente desvantagens ou somente vantagens, que, como o senhor acabou de falar, que haja um equilíbrio para que fique bom, pelo menos Claro. né, ali numa balança equilibrada, né? Senão você conserta um lado e desconcerta outro, né? Então, torcemos para que a balança permaneça sempre ali linear. Mas existe alguma possibilidade do governo compensar essa arrecadação aumentando em outros tributos? Se bem que, na verdade, quando ao mesmo tempo que eu faço essa pergunta, nós temos, né, até o que já trouxemos aqui até agora, né? Mas será que haveria a possibilidade de compensar uma coisa para realmente ficarmos nessa balança? O nosso ministro da Fazenda, ele tem dito muitas vezes que há projetos para tributar alguns eventos que hoje não são tributados. Um exemplo são os dividendos. Então, dividendos, eu diria que não seriam todos dividendos, mas dividendos a partir de um patamar em que ultrapasse um valor que possa ser considerado fora da normalidade, a média, digamos assim, de todos os empresários. Então, poderia ser feito um estudo dessa natureza para que os grandes dividendos fossem realmente taxados para trazer uma maior arrecadação. E, em cima disso, o senhor acha que as pequenas empresas seriam prejudicadas? Não, porque se o governo estudar um patamar justo, as pequenas empresas ficariam fora, porque o dividendo das pequenas e médias empresas
seria 30% talvez de toda a gama de grandes empresas que têm seus dividendos altíssimos. Certo. Agora eu vou falar, na verdade, assim, eu vou fazer um pequeno quadro aqui entre mitos e verdades, né? Tributária, no caso. Eu vou falar uma frase, cada um de vocês me responde se isso é mito ou se é verdade. A reforma vai fazer todo mundo pagar menos imposto. Mito. Mito, com certeza. A classe média será a mais beneficiada? Mito ou verdade? Verdade. O pequeno empreendedor terá mais vantagens com essa simplificação? No caso de simplificarem os impostos? Verdade. Verdade. E o imposto sobre consumo diminuiria? Seria um mito ou verdade? Mito. Isso é um mito, porque ainda estão em negociação. Há uma... Não pode comentar? Pode comentar? Porque nós não sabemos como será essa tributação. Porque, Isso em aí. princípio, se fosse trazido uma tributação como o IVA na América do Norte, Estados Unidos, seria bom. Mas o que nós estamos vendo é que vai haver um escalonamento de débitos e créditos e algumas exceções. Então, nessa questão aqui, a gente não sabe até onde isso vai chegar no bolso do contribuinte. A gente acredita que, por exemplo, com o PIS, como quiser, é 9%, que mantém essa alíquota, né? Pelo Sim. menos os federais. Agora, os estaduais e os municipais, a gente ainda não sabe. Pode chegar até 27%. Seria isso? Aí, Disso. mais ou menos essa Porque hoje base. a nossa carga tributária das empresas está em torno de 40%. Então, com essa alteração da legislação, a meta é ficar em 25%, 30%. Mas temos que esperar as Sermos coisas acontecerem otimistas. para a gente chegar realmente à verdade dos fatos. Certo. E o que o contribuinte pode fazer a partir de agora para poder se preparar para essa nova era tributária, digamos assim? Bom, o contribuinte sempre vai ser aquele que vai pagar o valor final, né? Então, a verdade, com essa simplificação, a gente acredita que a carga tributária diminua. Então, assim, o contribuinte tenha mais poder de compra. Então, eu acredito que, a partir daí, o contribuinte pode ter um poder aquisitivo melhor. Sim, eu acrescento que as empresas, principalmente, elas precisam profissionalizar mais seus empregados na área contábil e fiscal e contratar também empresas, né, especializadas, tal como a nossa, É verdade. para dar o apoio jurídico tributário que elas vão precisar. Principalmente nesse primeiro momento que, como eu já mencionei, são 2 tributações, 2 formas. Então, até se adaptar tudo, você vai ter que trabalhar com as duas formas. O antigo e o novo. E ainda tem mais, a gente nem falou do imposto seletivo, né? Sim. Que é também importante, que é um imposto que vem separado, por exemplo, em cima de bebidas, combustíveis e entre outras coisas também, que ainda não foi regulamentado. Então, é algo importante também para ser falado. E vocês acreditam que os brasileiros estão começando a entender melhor os seus direitos tributários? E como que a empresa de vocês, a DRT Recuperações Tributárias, poderia auxiliá-los? Bom, nós somos uma empresa completa de conhecimento, de técnica, de modernismo. Então, podemos... o doutor mesmo, Edson, é um especialista, tanto na contabilidade como no direito, né? Anos de experiência. Então, estamos capacitados para atender, para orientar, justamente nesse primeiro momento, onde existem muitas dúvidas, a implantação. Então, estamos aqui esperando nossos clientes para poder ajudá-los, né? Até porque, como contribuinte, né, a gente sabe da importância. Na verdade, eu acredito... É um comentário, mas que vou deixar até no ar de dúvida mesmo, né? Sim. Para quem estiver nos assistindo aqui. Que tem muitos brasileiros que até desconhecem a necessidade de se ter um contador, né? De se ter
uma empresa tomando conta disso. E você muito bem colocou que a DRT está ali já disposta para poder ajudar, né, os seus clientes com relação a isso. Eu diria também, complementando a sua fala, é que o brasileiro ele não tem uma tradição de conhecimento de quanto se paga de tributos. Ele ouve falar, o governo às vezes induz em erro, como por exemplo, quando criou a situação das empresas do enquadramento no Simples Nacional, alguém do governo da época disse que as pequenas empresas não precisariam nem mais de contador. Foi uma grande ilusão, Verdade. porque o contribuinte ele precisa do contador, ele precisa de alguém estar ali orientando, né? E vemos que a legislação do Simples ela é muito complexa, até para nós que somos profissionais Sim. do direito, né? É bem complexa. São 5 tabelas e saber qual é o enquadramento de cada empresa em cada situação, enfim. E assim também eu vejo hoje, nós precisamos realmente ter uma tradição, mudar essa tradição para melhor, a começar nas escolas, já no ensino fundamental, trazer noções de contabilidade, noções de finanças, que o brasileiro não tem assim, um controle financeiro, porque não existe essa matéria lá no início dos seus ensinos. Então, a educação financeira e o conhecimento, ainda que raso, de tributos, ainda na fase da infância, vai ser muito importante para os cidadãos. O senhor colocou algo que realmente é muito relevante, que eu também super sou de acordo das escolas terem esse tipo de ensino, talvez uma disciplina específica, porque eu, particularmente, eu sou de 80, então, né, tudo mudou muito hoje em dia, não sei como é que estão a educação com relação à divisão de disciplinas, mas no ensino médio, que era segundo grau, depois ensino médio, hoje em dia nem sei como é que está a nomenclatura, mas enfim, no ensino médio, eu particularmente tive uma disciplina que era contabilidade, né? E na época até me perguntava, por que será que eu vou usar? Será que vai ser importante na minha vida? Contabilidade direta. E depois que a gente se torna adultos, né, a gente vê o quão essencial é a contabilidade na nossa vida, né? O porquê. Eu acredito que, como o senhor muito bem colocou, eu acredito que deve sim existir um plano de ensino para ser, repito, não sei se ainda existe, né, em alguma situação da educação, mas se não, seria muito fundamental. Porque mesmo que as crianças, os adolescentes se perguntem para que isso, será que vai ser fundamental? Sempre é fundamental, porque contabilidade, ela está em todos os momentos da nossa vida, né? Falou em dinheiro, está a contabilidade, né? Quem não mexe com dinheiro, ainda que pelo através de a Pix, básica, né? Exatamente isso. E até complementando o que o doutor falou, por exemplo, lá no escritório chegam muitas pessoas, no caso, que abriram um MEI simplesmente porque resolveram abrir. Não sabe, às vezes, que tem dívidas, quando pensa que não estão na dívida ativa, estão com um nome... Só vai descobrir, por exemplo, quando vai fazer um financiamento, ou quando vai, por exemplo, abrir uma conta, é que o nome está na dívida ativa. Então, essa informação, ela é importante. Como o doutor bem colocou, não é você... foi informado que não precisa de contador. Contador, ele não é só uma pessoa que pega impostos, que calcula os impostos. Ele é a pessoa que te orienta também. Ele te dá a informação completa, ele diz o caminho que você tem que ir, ele te dá aquele norte, né? Vamos dizer assim. Então, é importante essa colocação em relação ao contador. Explicar exatamente o que é a função do contador. Contador, tem gente que me pergunta, o que você faz? Já aconteceu isso com sim. O que um contador faz? Entendeu? Justamente porque não existe esse ensino, né? Já pensou se desde do ensino médio as pessoas já aprendessem o que é contabilidade, como você deve ter um fluxo de caixa, essas coisas básicas, isso serve para a vida. Porque quando você faz uma compra no seu cartão, você está
usando a contabilidade. Aline, eu até complementando o que você está falando, eu vejo assim, essa questão, né, o que o contador faz? Antigamente, é porque vem de lá dos primórdios, em que o contador era chamado de guarda-livros. Então, ele só gerava guias de pagamento. Ó, tem que pagar aqui o tal valor da postal, outro valor de postal, e não se fazia contabilidade. Só que... Talvez seria, me desculpa cortar, mas talvez seria aquele cara ou então aquela moça que vai fazer eu pagar mais uma taxa, talvez, né? Tipo isso. Já chegou essa pessoa aqui para me trazer mais uma guia. Mas com o desenvolvimento, né, da ciência da contabilidade e em tudo em geral, hoje a contabilidade, o contador, ele não é só gerador de guias, pelo contrário, ele é gestor. Isso. Ele ajuda o empresário a tomar suas decisões corretas, a pagar menos tributos, né, e organizar melhor a sua empresa na área tributária. Correto. Bom, já temos que nos despedir, mas eu quero continuar essa conversa, então faço questão de que vocês voltem aqui. Antes de eu dar os créditos finais, por gentileza, como que os espectadores podem achar a DRT Recuperações Tributárias? Fala, por gentileza, o @, telefone para contato, como que eles podem achá-los? Então, nós estamos com a página e com o site, que é DRT Recuperações Tributárias, tanto a página do site como o nosso Instagram. E o telefone eu vou ficar te devendo, viu? Ainda não decorei, mas tem na bio do nosso Instagram. Então, entre em contato. Qualquer dúvida, garanto que eles estarão aqui à disposição para sanar quaisquer outra dúvida, mas teremos uma continuação desse papo aqui. E eu já me despeço aqui agradecendo aos parceiros Humanos Editora, que está com a gente já agora, né? Trazendo, inclusive, eles acabaram de lançar o novo livro da Léo Áquila. Temos também a Estampa e Canecas e a Texas Carioca, do segmento de moda e beleza, que está trazendo aí moda para todos os gêneros. E assim, encerramos mais um O Microfone é Seu. Aqui, a sua história tem voz. Nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal e conto com a sua audiência. Até mais. Agradeço também vocês pela presença aqui, por compartilhar um pouco do conhecimento. Nós agradecemos também a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Até mais. Até mais.